Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é para o concurso de técnico de laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre Química Analítica. Mais especificamente, é uma titulação com EDTA para determinar o teor de carbonato de cálcio em uma amostra de água. Vindo aqui para a questão, vamos ter o seguinte. A água recebe uma classificação com relação à sua dureza, baseada na concentração de carbonato de cálcio, conforme especificado na tabela a seguir. Então aqui você tem a classificação de dureza da água. Se o grau de dureza for considerado macia, é porque a concentração de carbonato de cálcio está entre 0 e 60 mg por litro, que é o equivalente ao ppm, ok? Aí se ela for média, vai estar dentro dessa faixa, se ela for dura, dentro dessa faixa, e se ela for muito dura, vai estar acima de 300 miligramas por litro, ok? Então a gente vai trabalhar em cima dessa classificação. Nós vamos calcular aqui o teor de carbonato de cálcio e depois nós vamos ver em que classificação que essa amostra de água ela vai se encontrar. Então ele continua a questão aqui com o seguinte: a fim de se determinar a dureza, ou seja, a concentração de carbonato de cálcio, que ele dá a massa molar, que é 100 gramas por mol, de uma amostra de água, pipetou-se 100 ml de uma amostra, que foi transferida para um Erlenmeyer de 250 ml. Na capela foi adicionado 2 ml de uma solução tampão de hidróxido de amônio, /cloreto de amônio, e uma ponta de espátula do indicador negro de eriocromo T. A solução foi titulada com uma solução previamente padronizada de EDTA, de concentração 0,200 mol por litro, e o volume gasto na titulação foi de 5 ml. Ele vai querer saber, em relação ao grau de dureza, essa água analisada é. Então, vai estar relacionado com aquela tabela. A gente vai ter um valor final da concentração do carbonato de cálcio. A gente vai procurar na tabela em que faixa que ela vai se encontrar, aquela concentração, e aí a gente vai classificar aqui o grau de dureza da água, ok? Então, as informações importantes que nós temos, eu marquei elas aqui para o próximo slide. Então, que é a concentração de carbonato, que a gente vai determinar, carbonato de cálcio, ele nos dá a massa molar, a gente vai precisar dessa massa molar. Aí ele fala que pipetou 100 ml de uma amostra de água, e depois ela foi transferida para um Erlenmeyer de 250 ml, não houve diluição, essa amostra ele já está transferindo direta para o Erlenmeyer, e aí ele está colocando 2 ml de uma solução tampão de hidróxido de amônio. Então aqui você tem a base e o ácido conjugado dela, ok? Por que ele está colocando um tampão? Para manter o pH. Conforme você vai fazendo a titulação, você vai mantendo o pH para evitar que você forme subprodutos indesejáveis. E ele coloca uma ponta de espátula do indicador para você determinar o ponto de equivalência da titulação. E depois ele fala que ela foi titulada com uma solução que foi padronizada, perfeito. Toda solução que você vai utilizar, que você preparou e você vai utilizar para fazer a titulação, se você não padronizar, o seu resultado não vale de nada. E ele fala que o volume gasto dessa solução padronizada de EDTA foi de 5 ml. Então ele usou 5 ml dessa concentração para fazer a titulação dessa amostra de água que tem carbonato de cálcio. Então essa daqui é a questão. Então mantenha um esqueminha aqui para facilitar a visualização. Ele pegou 100 ml de uma amostra de água, que tem o carbonato, né? Não é água pura, tem carbonato de cálcio nessa água. E aí ele pegou, ele vai pipetar aqui 100 ml, vai transferir para um Erlenmeyer e ele vai pegar depois esse Erlenmeyer e vai fazer a titulação dele com o EDTA, ok? E aí o Erlenmeyer, aqui você tem o titulado, aqui você tem o titulante, e que é o EDTA. E aí ele está consumindo aqui, para você chegar no ponto de equivalência, você consumiu 5 ml dessa solução de EDTA de concentração 0,200 mol por litro, ok? Então, essa daqui que é a nosso esqueminha. Pegou 100 ml,
transferiu para um Erlenmeyer de 250 ml, e aí pegou isso aqui, colocou o tampão aqui dentro, colocou o indicador, e aí você vai fazer essa titulação com EDTA. E aí, por onde nós começamos? Se eu tenho aqui concentração e se eu tenho volume, eu consigo determinar o número de mols que eu estou usando de EDTA para reagir com todo o carbonato que tem na amostra. Então, fazendo essa multiplicação aqui, é claro que esse volume vai ter que ser transformado para litro, porque aqui é mol por litro. A gente vai transformar esse 5 ml para litro. A multiplicação deles vai me dar o número de mols. E aí, essa quantidade em mols vai ser equivalente à quantidade de carbonato de cálcio que eu tenho nessa amostra de água. Então, a gente vai começar determinando esse número de mols de EDTA. Então, eu tenho aqui 0,200 mol por 1 litro. E aí, eu estou usando aqui 5 ml. 5 ml é 0,005 litro. E esse valor que vai estar multiplicando a concentração. Aí, litro cancela com litro. E aí, eu posso fazer aqui a simplificação. Tipo, 0,200 é 2 vezes 10 a menos 2. Aqui é 5 vezes 10 a menos 3. Isso aqui me dá 10 vezes 10 a menos 5. Tá? 5 vezes 2, 10. Base iguais, soma esses expoentes. 10 daqui. 10 a menos 2 com 10 a menos 3, 10 a menos 5. Isso aqui não é notação científica, então eu vou rearranjar isso aqui. Vou na vírgula uma casa para a esquerda, então isso aqui vai ficar 1. Se eu diminuo o número, eu estou passando de 10 para 1. Vou na vírgula uma casa para a esquerda. Então, se eu diminuo o número, eu aumento uma unidade. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes 10 a menos 4 mol de EDTA que foi consumido para neutralizar aqui, para reagir completamente com o carbonato de cálcio. Ok? Então, é muito mais fácil você fazer a multiplicação dessa forma. Transforma em notação científica, e aí é só multiplicar os valores e depois somar as bases, porque a base é igual para todo mundo, é a base 10. Ok, chegamos aqui no número de mols de EDTA. E aí, se você não sabe a proporção estequiométrica entre o EDTA e o carbonato de cálcio, ou mais especificamente o cálcio, você não consegue resolver essa questão, porque ele não te dá a proporção estequiométrica entre o EDTA e o cálcio 2+. Então, é importante que você estude, e aí quando você está estudando, faça questões sobre EDTA, veja como que é a estrutura do EDTA, e aí a proporção estequiométrica entre o cálcio 2+ e o EDTA é 1 para 1. Se você não sabe essa informação, você não consegue resolver essa questão. Isso daqui você tinha que saber porque ele não está te dando essa informação. A proporção entre eles é de 1 para 1. O mol de EDTA consome 1 mol de cálcio. Então, 10 a menos 4 mol de EDTA vão consumir quantos? 10 a menos 4 mol de cálcio. É isso que significa isso aqui. Se fosse 1 para 2, se fosse 1 de EDTA para 2 de cálcio, esse valor seria dobrado. Se fosse 1 de EDTA para meio de cálcio, esse valor seria dividido por 2. Então, como a proporção é 1 para 1, significa que 10 a menos 4 mol desse reage com 10 a menos 4 mol de cálcio 2+, ok? Isso aqui era fundamental para você conseguir resolver essa questão, saber a proporção estequiométrica entre o cálcio e o EDTA. Beleza, então, por isso aqui nós sabemos que nós temos essa mesma quantidade de cálcio 2+, ok? Então, como ele quer saber como a concentração lá ela estava em miligrama por litro, a gente vai pegar, agora tem que sair dessa quantidade aqui de cálcio e chegar em miligrama por litro, ok? Então, agora a gente vai pegar, por isso que ele deu essa massa molar aqui. Então, a gente sabe que 1 mol de cálcio tem uma massa de 100 gramas. Então, quanto equivale em gramas essa quantidade de cálcio? E é isso que a gente vai fazer aqui, ok? Então, calculando a concentração comum de carbonato de cálcio. Então, a gente vai vir aqui, como eu falei, essa informação está me dizendo o quê? 1 mol de carbonato de cálcio equivale a 100 gramas. Então, 100 gramas está para 1 mol. Aí eu sei o quê? Eu quero saber quanto isso aqui equivale em massa. Então, esse mol vai ter que cancelar com 1 mol, porque eu vou querer chegar, na verdade, em miligrama por litro. Então, primeiro eu vou transformar esse cara para grama, depois eu transformo para miligrama. Então,
esse mol tem que sumir, porque eu quero chegar na unidade de massa e não continuar em quantidade de matéria. Então, eu vou multiplicar aqui por esse valor. Lembrando que essa aqui é a mesma quantidade, isso daqui que a gente calculou é para o EDTA, mas essa quantidade também é a mesma para o cálcio por causa da proporção estequiométrica. Como é 1 para 1, 10 a menos 4 mol de EDTA neutraliza, reage totalmente com 10 a menos 4 mol de cálcio 2+. E como no cálcio 2+, você tem 1 mol de Ca2+ para 1 mol de carbonato, então você tem essa mesma quantidade de carbonato de cálcio. Então, a proporção é para o cálcio 2+, só que como 1 mol de cálcio 2+, está em 1 mol de carbonato, então essa quantidade também é equivalente ao carbonato de cálcio, ok? E aí, esse mol vai cancelar com esse mol depois. E aí, qual que é o volume? O volume é 100 ml. Né? Então, ele pipetou 100 ml. Ele pegou a amostra de água e pipetou 100 ml dela. Então, isso que a gente encontrou de número de mols está em 100 ml de água. Ok? Então, ele analisou, ele titulou esses 100 ml. Essa quantidade está em quanto? Então, em 100 ml. Que a gente tem que transformar para litro. 100 ml é 0,1 litro. Ok? E aí, podia parar por aqui e depois fazer uma regra de 3 separado ou uma análise dimensional separado. Isso que a gente está fazendo aqui chama análise dimensional. Só que eu já vou colocar tudo numa conta só, ok? Muito mais vantagem, vocês vão ver que tem a vantagem de a gente fazer as contas de uma vez só. A gente simplifica os cálculos também. Eu quero passar para miligrama por litro. Lembra que a tabelinha, eu até comentei no início, que era miligrama por litro, que era equivalente ao ppm. Então, eu quero chegar em miligrama ao litro, já está aqui embaixo. Esse mol já cancelou com esse mol. E aí eu tenho que cancelar grama para chegar na miligrama por litro. Então, o que eu sei? Qual que é o equivalente? Eu tenho que cancelar grama. Então, grama vai ter que aparecer aqui embaixo, no denominador. Porque aí essa grama vai cancelar com essa grama. E miligrama vai ter que aparecer aqui em cima. Qual que é o equivalente? Eu podia fazer qualquer equivalente. Qual que é o equivalente mais fácil de grama para miligrama? Eu sei que 1000 miligramas é equivalente a 1 grama. Então, aí grama cancelou com grama. E aí eu vou chegar nisso aqui. Aí, 1000 é 10 a terceira, tá? Estou colocando 10 a terceira porque vai facilitar o cálculo. Mas, ó, 1 grama são 1000 miligramas. O que é 1000 miligramas em notação científica? 1000 é 10 a terceira. Então, eu coloquei aqui 10 a terceira. Ok? 10 a terceira é a mesma coisa que 1000. E aí, aqui embaixo, eu vou colocar o 1 grama para grama cancelar com grama. Tá? Então, esse grama cancelou com esse mol cancelou com esse mol, e eu já cheguei em miligrama por litro. E a gente vai chegar já no valor que eu vou comparar diretamente com o que vai estar na tabela. Qual que é a vantagem disso aqui que eu fiz? Ó, aqui, 10 a menos 4, eu vou colocar aqui 0,1, que é os 100 ml, transformado para litro. Eu vou colocar 1 vezes 10 a menos 1. E aí, se eu pegar esse 10 a menos 1 e levar ele para cima, isso aqui vai ficar como 10 a primeira. Porque a hora que eu jogar ele para cima, esse sinal vai inverter. Aqui ele é 10 a menos 1, quando eu mandar para cima, ele vai ficar 10 a primeira. Aí que eu vou ter 10 a menos 4, aí 10 a terceira com 10 a primeira, ó, a base é igual, eu vou somar os expoentes. 10 a 3 com 10 a 1, 1 com 3 vai dar 10 a 4. Então, isso aqui já cancelou com tudo isso aqui. Quanto que me sobrou? Sobrou só o 100. 100. Aí, unidade que sobrou, miligrama. Unidade que sobrou embaixo é o litro. Então, miligrama por litro. Ok? E aí, é só olhar agora na tabela, ver a classificação que dá para essa quantidade, em que faixa que isso aqui vai estar, e a gente terminou a questão. Tá certo? Mas viram que a gente não precisou fazer nenhuma multiplicação chata, nenhuma divisão chata, só trabalhando com notação científica. Tá? Então, lembra que eu tinha mostrado aqui é 0,1, é a mesma coisa que 10 a menos 1. Quando eu mandar esse 10 a menos 1 para cima, ele vai como 10 a primeira. Aí 10 a primeira com 10 a terceira dá 10 a quarta. Esses caras cancelam com isso aqui. A única coisa que sobrou aqui foi o 100. 100 miligrama por litro. Que é o que a gente tem aqui. Aí agora a gente vem aqui. Vindo para cá, nós vemos que 100 está dentro dessa faixa aqui. Está entre 60 e 150 miligramas por litro, que é equivalente ao ppm. E aí, aqui, essa classificação é considerada a média para a quantidade de carbonato de cálcio que nós temos. Aí é só vir aqui para as alternativas, ver que a média é a alternativa B, responder ela e acertar
essa questão. Vocês viram que é uma questãozinha de concurso, bem típica, tá? Falar sobre titulação. Se você vai prestar um concurso para técnico de laboratório, vão cair perguntas sobre titulação, sobre concentração, sobre indicadores, tá? A gente está falando aqui sobre o negro dieriocromo T, mas ele coloca aqui, porque essa informação você podia se confundir com ela. Ele está te colocando essa informação para ver se você sabe o que você está fazendo, porque você poderia se confundir com essa quantidade. Você fala, bom, essa quantidade aqui eu vou usar onde? Essa quantidade é só para dizer que o meio vai ficar tamponado, então ele vai resistir a pequenas alterações aqui de pH, ok? Então isso aqui serve só para informar que essa titulação é feita com aqui um sistema tampão de hidróxido de amônio, cloreto de amônio, tá certo? Então uma questãozinha típica de concurso para técnico de laboratório. Mas se você está estudando para outras áreas, se você está estudando para vestibular, você pode fazer uma questão dessa sim, porque costumam se cair questões sobre titulação, questões falando sobre indicadores. E aí, interessante que você faça questões de concurso também. Ok? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Se acharam uma questão tranquila, porque na verdade é uma questãozinha tranquila. E também é uma questãozinha bem interessante. Ok? Então, vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando Química. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!